Olá, caríssimos alunos, estamos diretamente aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. E vamos verificar aí o número e o objeto de conhecimento desta aula, a aula de número 16. O objeto de conhecimento é Formação Territorial do Brasil, parte 1. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre os períodos econômicos na Amazônia Legal. Então, a partir de agora, fiquem ligados na nossa aula. Bem, antes de nós trazermos aqui as principais atividades econômicas que são desenvolvidas na Amazônia Legal, é importante nós entendermos a diferença de alguns termos que são muito confundidos, né? Quando nós falamos, quando nós nos referimos à Amazônia Legal e à região norte. Então, a gente precisa entender a diferença entre esses termos para que nós possamos analisar, né, de uma forma melhor as atividades econômicas desenvolvidas na Amazônia Legal. E aí a gente verifica na nossa cartela aí algumas informações relacionadas a esses termos. Então, nós temos aí a Amazônia, né? Quando nós nos referimos à Amazônia, nós estamos falando de uma região natural, que é uma região de domínio da floresta amazônica, que tem a predominância do clima equatorial e a presença da bacia amazônica. Então, a Amazônia, né? Quando nós nos referimos a ela, nós estamos falando dessa região natural, que tem uma área ali em torno de 4,8 quilômetros quadrados. A Amazônia, ela ocupa parte do Brasil e também países da América do Sul. Então, nós vamos ver que a Amazônia, que também é chamada de Pan-Amazônia, ela não se refere apenas a países da América, ela não está relacionada apenas aos países, né? Ela não se estende apenas aos países do Brasil. Perdão, ela não se estende apenas ao território brasileiro, mas ela também engloba ali alguns países da América do Sul. Quando nós nos referimos ao termo Amazônia Legal, nós estamos falando de uma área de planejamento que foi criada, instituída em 1953 pelo governo federal. Ela foi criada, a Amazônia Legal, para a execução de planos de desenvolvimento e ações de assistência e fiscalização da região norte. Então, quando se trata de questões econômicas, a gente utiliza muito mais o termo Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela compreende uma área ali em torno de 4,1 quilômetros quadrados, né? Ela engloba 9 estados brasileiros: o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. Agora, quando nós utilizamos o termo região norte, nós estamos nos referindo a uma das 5 regiões estabelecidas pelo IBGE. É uma região, né, que tem uma área em torno de 3.853.727 quilômetros quadrados. Ela é formada por 7 estados brasileiros, que são o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Os maiores estados em área territorial da região norte são os estados do Amazonas e do Pará. Agora, observem comigo estes 3 mapas aqui que traz essas áreas, né, relacionadas à Amazônia, à região norte e à Amazônia Legal. Então, no mapa 1, vocês verifiquem aí a área de abrangência da Amazônia, né, que vai aí incluir os 7 estados da região norte, mais alguns países da América do Sul. O mapa 2, ele vem mostrando aí a área de abrangência da região norte do Brasil, constituída aí por 7 estados brasileiros. E o mapa 3, ele vem trazendo aí a área de abrangência da Amazônia Legal, né, que vai englobar aí os 7 estados da região norte e mais o estado do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. Então, deixando claro aí essa diferença entre esses termos aí que são muito confundidos.
E aí agora a gente fala sobre as primeiras atividades econômicas da nossa Amazônia. Durante a sua história, a região amazônica ela passou por uma série de tentativas governamentais, né, de desenvolvimento das atividades econômicas da região. Então, lá no início, as atividades econômicas elas estavam diretamente ligadas aos ciclos de exploração de determinados produtos, como, por exemplo, o ciclo extrativista de produtos da floresta, né, onde nós tivemos aí a exploração das drogas do sertão, através da mão de obra escrava indígena, e também nós tivemos o ciclo da borracha direcionado à exportação, né? Então, observem aí que as primeiras atividades econômicas, né, desenvolvidas na Amazônia, elas estavam relacionadas ao ciclo da... Elas estavam relacionadas à exploração dos recursos naturais da nossa floresta. E aí a gente traz para vocês aqui essas imagens que estão relacionadas ao ciclo da borracha, né? A primeira, lá no final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter aí a principal atividade econômica aí, o principal ciclo econômico da Amazônia, que foi o ciclo da borracha. Bem, então, no final do século XIX e início do século XX, nós vamos ter aí o primeiro ciclo econômico da Amazônia. Observem estas imagens, né, que estão relacionadas ao ciclo da borracha, que foi o primeiro ciclo econômico aí da Amazônia. Então, estas imagens, elas são, né, do Museu do Seringal, Vila Paraíso, que fica localizado lá no Igarapé do São João, na área rural de Manaus. Então, quando vocês tiverem oportunidade de visitar esse local, vocês vão ver que esse espaço, ele traz aí, ele retrata, né, como era um seringal, né, no período do auge da borracha, lá entre os séculos XIX e o século XX. Então, vocês vão ver aí como é que funcionava um seringal, a produção da borracha, como que viviam os seringueiros. O ciclo da borracha, ele foi uma época assim, muito importante para a história econômica e social do Brasil. Esse período ele está relacionado, né, à extração da matéria-prima, que é o látex das seringueiras, né? E ele também está relacionado à comercialização do produto, que é a borracha. Então, o maior centro comercial do ciclo da borracha foi a região da Amazônia. E todo o processo, ele provocou a expansão da colonização, atraindo riquezas, além de reformas arquitetônicas, reformas culturais e sociais, que foram resultantes aí do ciclo da borracha na nossa Amazônia. Então, o ciclo da borracha, ele é dividido, né? A economia da borracha, ela é dividida em dois ciclos, e aí a gente vai verificar como se deu o primeiro ciclo da borracha na Amazônia. O primeiro ciclo ele trouxe assim, um grande crescimento econômico para a Amazônia. Nós tivemos aí esse período do o primeiro ciclo da borracha, que ele teve o seu auge entre o período de 1880 e 1910. Então, as principais regiões que produziam ali a borracha eram os estados do Pará, do Amazonas e do Acre. O Brasil ele passou a exportar toneladas de borracha, principalmente para as fábricas de automóveis norte-americanas. Então, nesse momento, nós estávamos vivendo a Revolução Industrial. Muitos países, né, eles estavam ali desenvolvendo a indústria automobilística. Então, a borracha ela tornou-se um produto ali de grande interesse, né, de muitos países, principalmente, né,
lá nos Estados Unidos. Então, nós vamos ter aí o Brasil exportando toneladas, né, desse produto, da borracha, para as indústrias automobilísticas de outros países. No período, né, no auge da borracha, né, no pico de exportação, o Brasil ele chegou a exportar cerca de 40 mil toneladas de borracha, né, para o exterior. A região da Amazônia Legal, ela foi responsável pela produção de 2/3 de toda a borracha consumida no mundo. E aí, quem eram, né, as pessoas que trabalhavam nos seringais, extraindo o látex das seringueiras, que estavam ali envolvidas na produção da borracha? Essas pessoas, né, que eram os seringalistas, eram principalmente os nordestinos, que constituíam a principal mão de obra, né, envolvida aí no trabalho dos seringais. Então, esta rápida expansão da produção da borracha, ela acabou atraindo uma grande quantidade de trabalhadores, principalmente os nordestinos, que eles estavam fugindo da seca lá no Nordeste, e eles vieram para a Amazônia em busca de emprego, melhores condições de vida. Então, como consequência, nós tivemos aí cerca de 300 mil pessoas que migraram para a Amazônia Legal, entre os anos de 1870 e 1912, para, né, explorar a borracha. Então, o primeiro ciclo da borracha na Amazônia, ele aí trouxe um grande crescimento econômico para a nossa região. E ele promoveu a expansão urbana, principalmente das cidades de Manaus e Belém, que concentraram os frutos dessa riqueza. Nós temos aí duas imagens mostrando Manaus e Belém, né, nessa época do auge da borracha. Essas cidades, elas cresceram, elas tiveram uma rápida urbanização, um rápido crescimento, né, porque as riquezas geradas pela economia da borracha, elas ajudaram a trazer para essas cidades, né, a energia elétrica, o abastecimento de água, os serviços de telefonia, entre outras questões relacionadas à infraestrutura que trouxeram melhorias para essas cidades, principalmente. Então, nesse momento, na Amazônia, nós vamos ter aí, né, o auge da borracha, trazendo aí todas essas melhorias para a Amazônia, né, promovendo aí toda essa riqueza, inclusive alguns palácios, né, museus. O nosso Teatro Amazonas, ele foi construído aí no período do primeiro ciclo da borracha, nesse período aí do auge da borracha, que veio fortalecer a economia da Amazônia, que se tornou muito próspera nesse momento. Então, as principais áreas produtoras de borracha, elas ficavam ali na fronteira, né? Essas principais áreas, elas estavam localizadas na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, né? E aí nós temos uma questão envolvida, que é a questão do Acre, que foi um acordo, né, que foi feito entre o Brasil e a Bolívia, né, para a aquisição das terras do Acre. Então, através desse acordo relacionado à questão do Acre, em 1903, o que aconteceu? O governo brasileiro, ele negociou com o governo boliviano, né, para adquirir o controle do Acre, porque muitos brasileiros, eles já estavam residindo nos seringais, né, já estavam envolvidos ali nesses seringais. Então, a partir daí, surgiram alguns conflitos, né, relacionados a essas terras. Até então, a Bolívia, ela não demonstrava tanto interesse por essas áreas. Mas como a borracha, né, veio trazer ali muita riqueza, os bolivianos, eles começaram a se interessar por essa área. Mas, nesse ano, né, o governo brasileiro, ele conseguiu, através do Tratado de Petrópolis, negociar, né, com a Bolívia para
adquirir essas terras que hoje são o atual estado do Acre. Então, nós tivemos aí, né, através do Tratado de Petrópolis, onde o Brasil ele comprou essas terras da Bolívia por cerca de 2.000 libras esterlinas, e através desse tratado ficou acordado que o Brasil, né, ele ficaria responsável de construir a ferrovia Madeira-Mamoré para que a Bolívia conseguisse escoar a sua produção. Mas vocês sabiam que a borracha da Amazônia, ela sofreu aí, ela sofreu aí a questão da biopirataria, né? Então, nós tivemos aí, né, essa questão do contrabando das nossas sementes das seringueiras da Amazônia, né? Então, no ano de 1875, o inglês Henry Alexander Wickham, esse senhor que está aparecendo na tela para vocês, esse inglês ele exportou ilegalmente cerca de 70.000 sementes de seringueiras para o Jardim Botânico de Londres, o Kew Garden, né? E essas sementes, né, depois foram plantadas lá na Ásia. Os ingleses, os holandeses, eles tinham colônias lá na Ásia, e essas sementes elas foram sendo plantadas ali, onde essas seringueiras, né, o látex das seringueiras, ele passou a concorrer com o látex da nossa Amazônia, né? Então, nós tivemos aí o Brasil, né, perdendo aí espaço no mercado internacional em relação à exportação da nossa borracha. Lá na Ásia, eles começaram, os britânicos, os holandeses, eles começaram a produzir a borracha em larga escala, de forma mais organizada, utilizando técnicas mais modernas. E aí a nossa borracha da Amazônia foi perdendo o espaço, né, no mercado internacional, pois a borracha que estava sendo produzida por eles estava com um preço mais barato do que a borracha do Brasil. E aí nós temos, na década de 1910, nós temos a produção da borracha que vai ali entrando em decadência. Isso porque, né, a borracha do Brasil ela entrou em concorrência no mercado internacional. Então, a borracha que estava sendo produzida lá na Ásia pelos ingleses e holandeses, ela era de boa qualidade e mais barata do que a nossa. E, com isso, a borracha asiática, ela tomou o mercado e, em 1915, ela já dominava o cenário internacional. Então, por causa da Segunda Guerra Mundial, a borracha da Amazônia, o ciclo da borracha da Amazônia, ele ganhou novamente um fôlego, né? Nós tivemos aí um segundo ciclo da borracha, acontecendo aí entre 1941 e 1945, porque os Estados Unidos ele estava precisando de grandes quantidades de material para sustentar seus esforços da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele recorreu ao Brasil para que o Brasil ele fornecesse a borracha para os Estados Unidos. E aí nós tivemos aí a economia alavancando novamente. Entretanto, depois que a guerra acabou, né, a Segunda Guerra Mundial acabou, os Estados Unidos deixou de comprar essa borracha. E aí o ciclo da borracha ele definhou de vez. Alguns anos mais tarde, a partir da década de 1960, já com a construção de Brasília, o governo federal ele passou a se preocupar com a integração da região norte à economia nacional. Então, com a decadência da borracha na Amazônia, muitos nordestinos eles retornaram aos seus lugares de origem, né, buscaram outras áreas para se fixar, e aí a preocupação do governo em ocupar a Amazônia se tornou maior, né? Então, o governo queria integrar a Amazônia também à economia nacional. Então, essa integração ela começou a ser vista como um modo de crescimento econômico
e enfrentar qualquer possibilidade de que a Amazônia ela pudesse ser controlada por outros países ou organismos internacionais. Então, o governo federal ele criou um projeto de integração para integrar, né, os territórios da região norte e da região centro-oeste, integrar as áreas econômicas mais dinâmicas do nosso país. E esse projeto ele recebeu o nome de Plano de Integração Nacional. E aí nós tivemos, entre 1964 e 1985, né, nós tivemos aí a ampliação de ações de ocupação da Amazônia, né, de integração da Amazônia à economia, principalmente da região centro-sul do nosso país. E aí o governo ele tomou algumas medidas, né, relacionadas a essa para promover a integração da região norte e da região centro-oeste ao restante do país, né, para ocupar essas regiões. Então, entre essas medidas, nós tivemos a construção de rodovias, nós tivemos o incentivo à instalação de indústrias, a criação da Zona Franca de Manaus, a criação da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Legal. E aí, no ano de 1972, nós tivemos, através do governo Emílio Médici, o lançamento do Plano de Integração Nacional, o PIN. Então, para implementar o PIN, né, o governo ele criou, né, ele iniciou a construção de muitas rodovias, de algumas rodovias, entre elas a rodovia Transamazônica, que é a BR-230. Essa BR que liga o município de Cabedelo, no litoral da Paraíba, ao município de Lábrea, no Amazonas. E ela tem uma extensão de 4.223 quilômetros. E aí nós temos uma placa aí indicando, né, aonde se inicia aí a Transamazônica, que é o principal símbolo de integração nacional, né, dentro aí do PIN. E aí nós temos nesse mapa a extensão da Transamazônica, ela se iniciando aí lá em Cabedelo, na Paraíba, né, onde ela inicia aqui a BR-230, a Transamazônica, e ela vai até aqui em Lábrea, no estado do Amazonas. Esse trecho que aparece pontilhado em vermelho, ele corresponde ao trecho projetado, construído da BR-230, mas que não se concluiu, né, esse trecho aí da Transamazônica, que é o principal símbolo de integração nacional. Bem, entre as medidas, né, que estavam relacionadas ao Plano de Integração Nacional, nós tivemos também a criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, que foi criada em 1966, e ela tinha como objetivo incentivar projetos agropecuários, projetos madeireiros e de exploração mineral na Amazônia. Então, os projetos agropecuários da SUDAM, eles envolviam ali o quê? A doação de terras, né? Aqueles empresários que queriam se instalar na Amazônia e eles queriam desenvolver atividades agropecuárias, né? Eles envolviam também projetos de colonização, de assentamento principalmente próximo às rodovias que estavam sendo construídas. Os projetos agropecuários, eles envolviam também incentivos fiscais, né, que estavam relacionados a isenções de impostos e financiamentos, como, por exemplo, empréstimos bancários com taxas de juros mais baixas que eram oferecidos, né, a esses grandes empresários que desejavam se instalar na Amazônia e desenvolver projetos agropecuários. A atividade industrial ela foi bastante incentivada também na Amazônia com a criação da Zona Franca de Manaus. Então, para promover a instalação de indústrias, a Zona Franca ela foi definida como uma área isenta de impostos de importação.
Então, com a Zona Franca, as empresas implantadas, elas poderiam, né, comprar componentes do exterior. Elas poderiam comprar com baixo custo, a fim de montar eletrodomésticos e outros bens de consumo que pudessem ser vendidos no centro-sul do Brasil. Então, a meta de atração de empresas, ela foi atingida. E Manaus, em uma década, tornou-se um polo industrial e comercial, né? E aí essas empresas, atraídas pelos incentivos fiscais, chegaram a Manaus, e aí nós tivemos aí empresas estadunidenses e japonesas que chegaram inicialmente, né? Depois vieram empresas europeias e, mais recentemente, nós temos aí empresas sul-coreanas, né? Fazendo parte aí da Zona Franca de Manaus. E aí a gente verifica que a Zona Franca de Manaus, né, ela está relacionada a uma área de livre comércio, de importação e exportação. E ela foi implantada com a finalidade, né, de criar um polo industrial na região norte do Brasil. E aí nós tivemos também como resultado da abertura das rodovias que estavam sendo construídas, né, que faziam partes do PIN, né, do Plano, né, de Integração da Amazônia, nós tivemos aí, com a abertura dessas rodovias e os incentivos que o governo estava oferecendo, nós tivemos aí a expansão da fronteira agrícola, né? Então, a Amazônia, ela começou a atrair principalmente, né, grandes produtores de carne e soja aqui na Amazônia, produtores de carne bovina. Porém, né, essa expansão agrícola, ela acabou aí acarretando, né, trazendo grandes impactos ambientais, né, por causa do desmatamento. Então, na década de 1970, desmatar a floresta para criar gado era uma ação que chegava a ser incentivada pelo governo federal. O principal objetivo, né, era ocupar a região, integrar a região à economia, principalmente a economia nacional, né, principalmente da região centro-sul do nosso país. Agora a gente traz para vocês algumas atividades econômicas que são muito desenvolvidas atualmente na Amazônia, né? Mas que há muito tempo, na verdade, essas atividades elas já são bastante praticadas, fortalecendo a nossa economia. E aí nós temos a agricultura, né? Parcela considerável da população rural amazônica, ela pratica a agricultura de subsistência, né? Principalmente a que vive nas margens dos rios, que são as chamadas várzeas, né? E aí nós temos as principais áreas de cultivo agrícola aqui na Amazônia, e essas principais áreas, elas produzem aí em escala comercial. Por exemplo, nós temos a produção de arroz, né, que se desenvolve no Maranhão, né, que a partir da década de 1990 teve aí a sua área de cultivo de soja ampliada aí entre a Amazônia e o Nordeste. Nós temos aí também as culturas de pimenta do reino, da malva e de alguns cereais e frutas tropicais que são produzidas, né, em escala comercial na zona Bragantina, no Pará. No Vale Médio do Rio Amazonas, nós temos aí a cultura da juta, que foi introduzida aqui na Amazônia pelos japoneses. As áreas de cultivo mais recentes, como a dos estados de Rondônia, Roraima, Tocantins e Acre, e o sul do Pará e Amazonas, nós temos aí cultivo de alguns produtos tropicais, como o milho, o feijão, o arroz, o cacau, entre outros. E aí nós temos também aqui na Amazônia, né, o cultivo, né, da soja, né? Nós temos aí Rondônia e o estado do Mato Grosso, né, que vem se destacando nos últimos anos com o crescimento, né, do cultivo da soja aí, fortalecendo a economia da região. E aí a gente mostra para vocês aí algumas imagens relacionadas, né, à produção de arroz, de soja, pimenta do reino, produtos tropicais que fazem parte aí da atividade da agricultura na nossa região.
E em relação à pecuária, nós temos também aí essa atividade desenvolvida na Amazônia Legal. Segundo estimativas do Ministério do Meio Ambiente, 75% da área que é desmatada na Amazônia, ela é ocupada pela pecuária. Então, nós temos aí 70 milhões de bovinos, né, que são criados aí nessas áreas da nossa região. Então, a pecuária ela é praticada no Mato Grosso, no Pará, no Tocantins, no Acre e também em Rondônia. Então, nesses estados que nós citamos, predomina a criação extensiva de bovinos, onde os gados são criados soltos em grandes áreas de pastagem. Lá na ilha de Marajó, no Pará, é desenvolvida, né, a criação de búfalos, que são mais resistentes às condições naturais do local do que o gado bovino. Então, o estado do Pará ele concentra metade do rebanho de búfalos do nosso país. A derrubada da floresta para a formação de pastagens para o gado foi um dos principais fatores, né, que foram responsáveis pela ampliação do desmatamento na nossa Amazônia. Então, nós trouxemos aqui as principais atividades econômicas da nossa Amazônia. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.